Começa agora, Quarta com o Bispo, uma realização da Igreja Metodista da Quarta Região Eclesiástica e Secretaria de Comunicação e Marketing. Em breve a vida vou findar, não mais aqui eu cantarei, alegre irei enfim morar, bem na presença do meu Rei, e face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Seja o dia quando for que Deus me chame para lá, bem certo estou que o Salvador contente me receberá, e face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Ali a voz me soará de Cristo meigo Redentor, fiel bom servo, bem está, entra no gozo do Senhor, e face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei, e face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Para Jesus eu vou viver e minha luz fazer brilhar, de dia em dia hei de fazer o que é o meu Salvador honrar, e face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei, e face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Amém. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero saudar aos colegas pastores, pastoras, a você, meu querido irmão e minha querida irmã, que nos acompanha pelo canal do YouTube. Se você puder, dê o seu like, o seu joinha e ajude a compartilhar o nosso canal com outros irmãos e irmãs. Louvado e glorificado seja o Senhor, e nesta oportunidade nós continuaremos a falar sobre o artigo 15 de religião do metodismo histórico, do falar na congregação em língua desconhecida, a segunda parte. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5. Aliás, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. A palavra de Deus nos afirma: porquanto há ou existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há ou existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Palavra do Senhor. Dando continuidade ao artigo 15 de religião do metodismo histórico, do falar na congregação em línguas desconhecidas, creio que ficou bem claro para você que nos acompanha no programa anterior, a parte 1, que o falar em línguas desconhecidas não significa
línguas espirituais. Línguas espirituais é uma coisa, língua desconhecida é outra. Língua desconhecida é inglês, francês, português, alemão, grego, hebraico e assim sucessivamente. Falamos sobre esses vernáculos, que está bem explicado no programa anterior, e estamos dando continuidade falando sobre a palavra de Deus. Também aqui falamos no último programa que a Bíblia hoje já é traduzida em mais de 2.400 línguas diferentes, mas vale a pena lembrar, como falamos no programa anterior, que a Bíblia, no original, ela não foi escrita em português. Ela foi escrita em hebraico e em grego. Hebraico, o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Então é muito importante também sabermos disso, porque às vezes na tradução, uma palavra na língua portuguesa, ela não tem um sentido tão amplo como é a riqueza, por exemplo, da língua hebraica e da língua grega. Então isso deve ser também observado por aqueles e aquelas que estão estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, ela é o livro mais traduzido, mais lido e mais distribuído no mundo. É o livro mais traduzido, mais lido e mais distribuído no mundo. Recentemente eu tenho aqui em minha biblioteca, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Nós temos aqui uma Bíblia que a Sociedade Bíblica lançou. Não estou encontrando aqui no momento. Encontrei, deixa eu ver. Não é essa. É uma Bíblia que a Sociedade Bíblica ela lançou recentemente, e a gente tem trabalhado com essa versão e distribuído para muitas pessoas. É a Bíblia Sagrada Recomeçar. E esta Bíblia aqui, ela tem o Antigo e o Novo Testamento completo, só que está em português. E é usada para evangelização. Eu mesmo sou assinante da Sociedade Bíblica. Recentemente entregamos uma caixa desta Bíblia para as pessoas que não têm condições de comprar uma Bíblia. Uma coisa interessante, a minha primeira Bíblia, que também está aqui na minha biblioteca, ela me foi doada por um deputado federal quando eu me converti em 1980. O deputado federal, saudosa memória, Dazo Coimbra, evangélico, e ele então enviou para mim uma Bíblia de presente. Eu nunca o conheci, ele nunca me conheceu, mas eu pedi para ele uma Bíblia, era muito difícil, e ele me enviou uma Bíblia. Ela está aqui na minha biblioteca, guardada até hoje, já bem velhinha, sem capa, porque li muito, mas louvado seja Deus pela vida deste querido irmão que hoje descansa no Senhor, Dazo Coimbra. Então, quando você quiser também participar desta campanha de doar Bíblias para o projeto missionário Passa Macedônia, para a evangelização da sua igreja, você é convidado, e tem Bíblias muito baratas e excelentes, como essa que nós temos da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Recomeçar. A Bíblia, portanto, é o livro mais lido, mais distribuído e mais traduzido no mundo. Pode ser a Bíblia considerada um livro sagrado, e por necessidades missionárias de divulgação dos seus ensinamentos a todos os povos da terra. E assim então, também nós somos convidados e convidadas a estudar a Bíblia através de uma célula, de um grupo pequeno, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia fechada é um livro qualquer,
mais aberta, estudada e entendida na sua mente e no seu coração. Ela é a palavra de Deus. E esta tem sido a luta de todas as agências protestantes a partir da Reforma, de traduzir a Bíblia para todas as línguas, para que ninguém tenha desculpa, eu não conheço a Bíblia porque não tem na minha língua. Não, a Bíblia começou a ser traduzida para o alemão, para o inglês, para o francês, e hoje ela existe em várias versões. Há uma grande importância nisto, um grande valor em traduzir a Bíblia. Sem dúvida nenhuma, existem muitas traduções ruins, muito superficiais. Por exemplo, uma das traduções da Bíblia para o inglês, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ela é muito ruim, ela é péssima, né? Porque não observou os escritos originais. Mas é muito importante o trabalho que essas agências, como a Sociedade Bíblica do Brasil e de outros países, fazem, traduzindo a Bíblia para a língua, a etnia daquele povo ou daqueles povos. E hoje temos também no Brasil a necessidade de traduzir a Bíblia para os povos indigenistas. Nossa pastoral indigenista, ela tem esse grande desafio, e nós sabemos que a Universidade Evangélica parece-me que Goiânia, ou próximo ali, ela tem também esse desafio, tem lá uma área de tradução da Bíblia para os povos indígenas. Isso é muito importante e relevante. Hoje todos nós podemos ter acesso ao nosso Deus e à sua palavra, pois o véu que separava, como a própria Bíblia diz, ele já não separa mais. Mas há uma importância também de eu querer ter a Bíblia, não na minha biblioteca, mas na minha mente, no meu coração, estudar, comer, me alimentar da Bíblia. Sabe como eram conhecidos os metodistas? Roedores da Bíblia, traças da Bíblia. Eram conhecidos como cupins da Bíblia, porque comiam a palavra, se alimentavam da palavra de Deus. Seja um traça da Bíblia, seja alguém que se alimente da palavra de Deus, pois a própria palavra de Deus nos afirmou neste programa: portanto, ou porquanto há ou existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse mediador não é o bispo, não é o papa, esse mediador não é o padre, não é o pastor, não é o irmão fulano de tal, a irmã A, B ou C, não é o profeta X, Y, é Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Observamos que a língua, ela é esse instrumento de comunicação entre indivíduos, e ela facilita a compreensão mútua e o entendimento dentro do grupo e de populações que dominam esta língua. Por isso é muito importante para aqueles e aquelas que têm um chamado missionário para fora do Brasil, se é para um país de língua inglesa, falar o inglês. Se é um país para a língua francesa, falar o francês. Tem gente que quer ser missionário, mas não quer estudar, não quer aprender a língua daquele povo, e aí não vai dar certo, não vai funcionar. Então é um grande desafio que nós temos, que é na visão missionária também, entendermos a importância de termos o conhecimento da língua daquele povo ou daquela etnia que pretendemos evangelizar, falar, contar a história de Jesus e levar a Bíblia, a palavra de Deus na linguagem deste povo. Isso é muito importante dentro da visão missionária.
Nós também sabemos que isto não acontecia no mundo de Jesus. Jesus falava hebraico, falava grego, falava aramaico, ele tinha um grande conhecimento das línguas da sua época. Creio que se existisse hoje, falaria também português, falaria também inglês. Mas ele hoje deixou eu, você, todos nós, para sermos missionários e missionárias. E no caso de missionário transcultural, é importante aprender a língua daquele povo, daquela etnia que você vai levar o conhecimento da palavra de Deus, de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Sem estas características, não há um verdadeiro entendimento e comunicação da palavra de Deus. E também na nossa língua é muito importante a gente saber que para que eu possa comunicar o Evangelho, eu tenho que usar uma linguagem que o povo entenda. Não adianta eu querer pregar o Evangelho para você e dizer tão assobregético e causalioso é que eu venho me latinar nas congestivas alicerbiáceas clínicas que catilinam a mesocerbácea na dianocésia esburafilosa. Quem de vós poderá nos entender? Talvez você não está entendendo nada do que eu falei nesse trecho, porque eu estou usando um português arcaico. Então nós temos que ter simplicidade em falar, em pregar a palavra de Deus. Palavras que caiam na mente, no coração, na vida daqueles e daquelas que a recebem. Dentro da prática romana, estava acontecendo a hegemonia do latim como uma língua litúrgica. E hoje nós observamos a hegemonia do inglês, né, no mundo como uma língua mundial falada mundialmente. Mas nós não podemos aceitar tais práticas na vida comunitária, cultos e celebrações em nossas igrejas locais. Não há uma hegemonia de língua. É importante valorizar a língua que o povo fala. Isso é importante. E aí nós temos que ter uma liturgia contextualizada, um culto contextualizado, uma palavra de Deus, um sermão contextualizado, para que esta pessoa seja alcançada na simplicidade e na pregação da verdadeira palavra de Deus. Havia também uma hegemonia de quem sabia um pouco sobre, teoricamente, quem não sabia nada. Ainda hoje existem pessoas intelectuais querendo impor a sua sabedoria sobre o povo, sobre a igreja. Não aceite isso, meu querido irmão e irmã. Quando nós temos a sabedoria que vem de Deus, nós sabemos que nada sabemos. Estamos sempre abertos a aprender algo novo. Muitos intelectuais e acadêmicos e doutores e mestres às vezes desviam o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, tanto do seu coração, quanto do meu coração, como do próprio coração deles. Olha só que coisa absurda, né? Há um comentário antigo na história dos avivamentos da Igreja Metodista, que este artigo ele deu margem a divisões, pessoas que usavam distorcidamente para dizer que era proibido falar em línguas estranhas na Igreja Metodista. Isso é um verdadeiro absurdo, que também aconteceu aqui no Brasil. Então não é proibir falar em línguas estranhas. Línguas estranhas são línguas espirituais. Nós estamos falando não de línguas estranhas, mas de línguas desconhecidas. Nós estamos falando de inglês, de português, de francês, de hebraico, de alemão. Então, isso deve ser bem notado entre nós. Nós, metodistas, cremos nos dons espirituais. Ouviu? Nós
metodistas, quem está te dizendo isso é um bispo metodista, cremos no dom de línguas, cremos nas línguas espirituais. É certo que a Bíblia também fala que quando não houver intérprete, não deve ser também utilizado, porque o povo também não vai entender. Então é muito importante esse detalhe também. Recomendamos, para quem tem dúvida deste assunto, a leitura bíblica de 1 Coríntios 14 e da pastoral do Colégio Episcopal sobre a doutrina do Espírito Santo e do movimento carismático, que vai falar e explicar claramente este tema para os metodistas. Esperamos ter contribuído mais uma vez com o conhecimento e a reflexão deste artigo que chega até você, até a cada um de nós. E essa é uma grande marca wesleyana em nossa caminhada e modo de ser igreja metodista. Falar a língua do povo, para que o povo entenda e receba a palavra de Deus. Devemos lutar para abolir no metodismo brasileiro liturgias que não condizem com a nossa linguagem, com a nossa cultura, com a nossa música e com as nossas tradições. Nós não somos europeus, nós somos brasileiros. Eu sou brasileiro e tenho orgulho de ser brasileiro. Precisamos de restaurar este orgulho de ser brasileiro, de falar a língua portuguesa, de procurar estudar esta língua para que possamos falar cada vez melhor. A gente sabe que é uma língua muito difícil, desafiadora, mas que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Creio que este é o nosso grande desafio, não somente como metodistas, mas como cristãos brasileiros, de uma vida devocional, uma prática de culto litúrgica contextualizada com a nossa cultura. O nosso Deus não é um Deus acultural. Ele está acima da cultura? Está. Mas ele age na cultura. E ele tira da cultura tudo aquilo que veio para oprimir aquele ou aquela que é daquela etnia e nos libertar e transformar para que possamos ser novas criaturas. Que o Senhor esteja nos abençoando e que esse tempo de busca de novos métodos, de novas formas de comunicar, de se fazer entendido. Temos hoje aí o desafio da internet, né? A comunicação através da internet, onde a gente fala, dê o seu like, o seu joinha, né? O like é o joinha, aquela mãozinha que está lá assim, ó, joinha. Então é uma nova linguagem desafiadora para todos nós, mas que nós possamos atender em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por esta oportunidade de concluirmos o estudo deste artigo de número 15, e nós queremos realmente em nossas congregações termos, Pai, sempre o zelo de falarmos a língua que o povo entende. Não estamos proibindo os nossos irmãos e irmãs que falam inglês, francês, alemão de pregar, mas desde que haja intérprete, desde que haja entendimento. Dá-nos a tua bênção, abençoe este teu filho, esta tua filha, que possa ter o desafio de estudar a tua palavra, de conhecer a Bíblia Sagrada, de estudar, Senhor, no original, nos termos do grego, do hebraico, de aprender, Senhor, o quanto a palavra ela tem uma história, uma etimologia, e que a tua bênção seja conosco para que possamos evangelizar todos os povos, todas as etnias, sempre levando a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Pois Jesus veio para todos e todas, e assim nós abençoamos a todos e todas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste último domingo, dia 26 de setembro,
foi o Dia Nacional do Surdo, e a nossa pastoral regional de inclusão social, ela tem celebrado, através das nossas diversas igrejas e ministérios de inclusão nas igrejas locais, essa data tão relevante. Estivemos na Igreja Metodista Central em Belo Horizonte e lá convidamos, né, a pastora Eronice e a irmã Elisete, que está inclusive fazendo esta tradução nas quartas com o bispo, para que ambas possam ser as coordenadoras da nossa pastoral regional de inclusão social. Elas que também dirigem o Ministério de Surdos na Igreja Central. A pastora Eronice, a primeira pastora metodista no Brasil surda. Nós estamos desenvolvendo este trabalho a partir da vida dela, e ela será esta pessoa de referência em nossa pastoral de inclusão social, como também a nossa irmã Elisete, que também está sempre aqui nos auxiliando. E ambas coordenarão a nossa pastoral regional de inclusão social, substituindo o nosso querido, saudoso, amoroso irmão Giovanni, que hoje descansa nos braços do Pai. Você esteve na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Deus te abençoe, um bom descanso, em nome de Jesus. Descansou a alma, eis o Senhor ao lado, paciente leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, Ele não muda o teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerás teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito, escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora, Deus, no teu futuro, que esse mistério há de aclarar sem fim. Confia, ó alma, sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, a hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar. Sem dor, sem mágoas gozarás, cantando as alegrias do celeste lar. Descansou a alma, agora pranto e a dor, depois o gozo, a paz, o céu te amou. Descansou a